Boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus possa valorizar os nossos corações, desenvolvendo na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Antes de adentrarmos o assunto, o tema da noite, joias devolvidas, e algumas pessoas me perguntaram, me mandaram até mensagem pelas redes sociais, o que exatamente eu ia tratar numa palestra que tem esse título, Joias Devolvidas. Aí eu disse, eu vou tratar exatamente das joias devolvidas, não é? Que são a devolução dessas joias que enfeitam a nossa vida durante um período às quais nós nos afeiçoamos, não é? Porque as joias trazem encantamento. Nós nos afeiçoamos a essas joias e temos dificuldades, já que a vida aqui na Terra tem uma dinâmica muito grande e ninguém tem a vida nas mãos, nós temos imensa dificuldade de devolver essas joias. Mas eu quero, antes de entrar no assunto, manifestar minha gratidão, mais uma vez, por poder voltar a essa casa na quarta-feira, já que no domingo é impossível, né, Silvia? Então a alegria é muito grande, porque eu me sinto em casa também, com todos que me acolhem e que me recebem com muita amorosidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós sabemos que a vida hoje é absolutamente competitiva. Aqueles que têm filhos preocupam-se em demasia em preparar esses filhos para que eles possam lograr a formatura numa universidade, conquistar uma profissão, enfim, prepararem-se para tudo aquilo que a vida material impõe. Então, um país que vive uma crise profunda como o nosso, nós sabemos que uma profissão e uma especialização faz toda a diferença. É muito justo, porque nós estamos encarnados e precisamos nos preocupar com os aspectos materiais. Ocorre que, na maioria das vezes, nós mergulhamos totalmente na preocupação, na competitividade, naquilo que a vida aqui na Terra exige de nós e terminamos por nos esquecer da nossa essência. Nos esquecemos de que nós somos espíritos imortais tendo uma experiência humana e que, invariavelmente, mais dia ou menos dia, nós vamos nos deparar com um fenômeno natural chamado morte. Mas quem é que quer falar sobre esse assunto? Quem é que quer trabalhar esses temas a fim de nos preparar ou para a nossa própria partida ou para um instante em que a gente tem que viver isso, se separando de alguém que nós amamos muito? O grande filósofo espírita Herculano Pires escreveu um livro chamado Educação para a Morte. E esse livro trata dessa temática com muita propriedade, auxiliando as pessoas a terem um entendimento de que nenhum dos senhores e das senhoras aqui, muito menos eu, tem garantia de que vai acordar amanhã cedo. Nem que chegaremos até a meia-noite, ou que chegaremos até o final do ano, enfim. Mas nós vivemos de uma forma que nos traz muito sofrimento, porque nos debatemos, disputamos, corremos atrás de tantas coisas que acabam se tornando peso nas nossas costas, enchendo a nossa vida de angústia, de inquietação, de sofrimentos atrozes. E quando, por exemplo, a enfermidade nos visita e somos convidados a ter uma entrevista com Deus, sim, porque todas as vezes em que as nossas atividades ou aquela rotina automática de vida que nos absorve e nos consome tanto, quando essa rotina é interrompida, nós temos uma oportunidade de ter uma entrevista com Deus ou ter uma entrevista com os nossos inimigos íntimos, como o livro que eu escrevi, lancei o ano passado, que fala dos nossos inimigos íntimos. Enfim, constantemente a vida nos convida a repensar. E quando nós estamos muito atribulados com as mais variadas situações, ocorre de alguém que a gente conhece, um amigo, chega a notícia de alguém que partiu, e todas essas situações são acenos, não para que a gente passe a viver em função da morte, mas para que a gente passe a viver com qualidade de vida.
para que a gente tenha clareza de que viver é justamente exteriorizar os nossos sentimentos e estabelecer relações saudáveis. Então, quando Herculano Pires escreveu esse livro, ele não queria escrever uma obra, que eu recomendo a leitura para aqueles que gostarem de estudar, não é? Ele não escreveu uma obra tétrica, mórbida. Ele fala da necessidade de você viver bem, agora. E a gente se depara hoje com um número alarmante de pessoas aturdidas, atormentadas, porque não conseguem administrar a vida material. E quando elas perdem o sentido da vida, os quadros de depressão surgem, a síndrome de pânico aparece, e aí a situação fica delicada, porque a pessoa é obrigada a paralisar a sua vida, né, naquele automatismo, naquela vivência cotidiana acelerada, para poder repensar as coisas da vida. Então, falar sobre as joias devolvidas, e antes de entrar realmente no tema, eu gostaria de perguntar aqui, quem é mãe? Por favor, levante o braço. Muitas mães, nossa. Eu sempre que faço essa palestra, é um tema específico, eu pergunto às mamães se os filhos delas são as joias das vossas almas. Os seus filhos são as joias das vossas almas? As mães desencarnadas já responderam. Pode responder as encarnadas agora. Os filhos são as joias das vossas almas? São, não é? Se os filhos são as joias das vossas almas, as mães são os porta-joias de Deus. Eu aproveito para dedicar essa palestra para minha mamãe, que eu devolvi ela semana passada em São Paulo. Então, há alguns anos atrás, eu estava dormindo na minha casa, no Guarujá. Eu sou de São Paulo, né? Por isso, como eu sou de São Paulo, eu tenho franquia para falar até às 11 da noite, viu, pessoal? Eu estava na minha casa no Guarujá, quando o telefone tocou às 8 horas da manhã, e era o meu irmão, que me ligava para me contar que o filho dele, de 21 anos, tinha acabado de sofrer um acidente de moto. E o meu irmão me pedia para que eu me dirigisse para a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Eu me levantei rapidamente e procurei me trocar, porque a minha intenção era chegar no hospital antes do meu irmão. E eu cheguei antes dele. Cheguei antes dele e a notícia que eu recebi é que um jovem de 21 anos de idade, olhos azuis, um menino lindo, desencarnou instantaneamente, batendo com a moto num poste. E aí eu absorvi a notícia, né? E eu tinha que me preparar para acolher o meu irmão. Porque de nada vale nós termos discursos teóricos acerca do Espiritismo, se o Espiritismo não nutrir as nossas almas para os enfrentamentos que a vida vai trazer. De nada vale nós participarmos de todos os cursos mirabolantes e maravilhosos que a doutrina espírita traz para nós, se na hora do embate ali, em que a dor chega na porta da tua casa e entra na sala e te convida para uma entrevista, você não está preparado para enfrentar aquele momento. Então, o único espírita na minha família sou eu. Quando o meu irmão chegou, eu tive que dar a notícia para ele, que o filho dele, de 21 anos, tinha morrido. Então eu comecei a observar o sofrimento do meu irmão e observar o sofrimento da minha cunhada. Olhando para as lágrimas dos dois, porque certamente os senhores e as senhoras devem imaginar, né, o que seja uma situação como essa. Quem já vivenciou a devolução de um filho sabe muito bem do que eu estou falando. A dor que eles viviam fazia com que eu me indagasse. E eu me perguntava, o que é que o Espiritismo pode fazer ou vai fazer? Porque não existem tantos Chico Xavier pelo mundo para receber cartas do além, com credibilidade, para consolar o tanto de mães que sofrem.
nesse mundo afora. Mas o Espiritismo, ele é uma grande lavoura, onde nós podemos colher consolo. E aí eu me propus um desafio e disse a mim mesmo, eu vou escrever um livro para tentar ajudar as mães, os pais, enfim, as pessoas que vivenciam essa dor de ter que devolver uma joia para Deus. Como eu disse na introdução da minha fala, essas joias enfeitam a nossa vida, embelezam o nosso dia a dia, enriquecem o nosso caminhar, trazem um brilho muito grande para a nossa existência. E a gente acaba até acreditando que somos donos da joia. E quando o ourives divino pede a joia de volta, nós não temos estrutura para devolver. E é sobre esse assunto, que eu sei que é emocionante, não é? Que a gente vai conversar um pouquinho essa noite. Então eu comecei a escrever o livro que foi lançado, ele foi lançado, depois ele esgotou. Eu lancei pela editora Boa Nova, depois eu lancei pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é esse livro aqui, Joias da Alma. Onde eu peguei casos, inclusive o caso do meu sobrinho, fiz uma adaptação, evidentemente mudando o nome, local e tal, trazendo uma mensagem em que a gente apresenta a doutrina espírita como um instrumento, não que vai evitar o sofrimento, porque religião nenhuma evita o sofrimento de uma circunstância como essa, mas que dê entendimento e clareza e faça com que a nossa visão se alargue no sentido de entender que nós não temos nada. Nada. Ah, eu tenho uma conta bancária. Você não tem. Está emprestado. Eu tenho 10. Você não tem nada. Nem o corpo lhe pertence, porque você vai ter que devolver. Isso não significa que eu deva ser perdulário com o que eu tenho, mas eu devo ser responsável, viver de maneira feliz, saudável, sem ser escravo daquilo que eu acredito possuir. Porque a vida, ela na sua dinâmica, ela é cíclica. E nesses ciclos, ela nos traz momentos de muita felicidade e traz outros momentos de dificuldade. Então, a doutrina espírita, ela é, por excelência, e é chamada de o Consolador Prometido. Se é o Consolador Prometido, eu preciso extrair da parreira, da uva, que simboliza a doutrina espírita, o néctar que vai nutrir a minha alma, para que eu consiga sustentar, suportar a adversidade da vida aqui na Terra. Não apenas no sentido de devolver um parente, um ente querido, mas principalmente no sentido de você conseguir, na hora em que a tormenta bate em você, que você perde algo materialmente, ou que alguém é arrebatado da tua vida, que você tenha a estrutura para poder suportar, não é? Lidar bem com uma situação como essa. Porque não é todo mundo que tem. Então a gente sempre diz assim, eu peço até desculpas na contundência da minha fala, quando a gente entra num templo como esse, a gente tem que seguir desconectado da vida lá fora. A gente veio aqui em busca de um alimento espiritual. Nós estamos famintos, nós estamos sedentos, nós estamos necessitados. Nós estamos precisando beber da água que possa saciar, que possa apacentar, que possa pacificar os nossos corações. A gente tem que ter esse senso de honestidade no trato com as coisas divinas, no nosso relacionamento com Deus. Então, o convite é que a gente, hoje, nesses minutos que ainda temos pela frente, que a gente possa, de fato, nos colocar numa posição de humildade. A posição de humildade é a posição daquele que sabe que não é credor da vida. Nós não somos credores da vida, nós somos devedores da vida.
se colocar na balança, nós temos muito a agradecer. Temos muita coisa a agradecer. Então, eu estive lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para fazer palestra. E estávamos lá no teatro, a palestra foi realizada no teatro, e quando eu terminei a palestra, uma mãe veio falar comigo. E ela se aproximou de mim, ela já estava emocionada e começou a chorar. Ela me disse assim: eu queria te agradecer por causa do livro Joias da Alma. Eu sou uma das mães que teve o filho morto na Boate Kiss. E esse livro me ajudou a administrar a dor que eu ainda sinto. Então a gente percebe que nós precisamos falar da vida com a lucidez de quem entende de que nós estamos apenas passando aqui. Nós precisamos falar da vida com alegria no coração, com todas as possibilidades de amar e de viver que temos hoje, mas com a lucidez de que a vida física ela é finita e que em algum momento nós seremos convidados a fazer a nossa viagem de volta. No livro O Céu e o Inferno, deixa eu fazer um parênteses antes de contar essa passagem. Existem pessoas que, quando se separam de outras pelo fenômeno natural chamado morte, que conseguem administrar a dor. Sofrem, choram. Quando a gente perde alguém, existe um período natural de luto, não é? Existe um período em que o nosso psiquismo passa por algumas fases. Normalmente, aqueles que não têm vinculação religiosa, por mais que digam que a religião é o ópio do povo, a religião ajuda muita gente a superar essas dificuldades, seja ela qual for. Então, tem pessoas que passam pelo período da negação, depois vem o período da revolta, tem gente que se atira à depressão. Então, cada um reage de um jeito. E lá no livro O Céu e o Inferno, também conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo, existe um caso que eu escrevi, conto nesse livro, fazendo uma adaptação, é claro, de uma mãe que observava o filho já às vagas da morte. Ele estava delirando e naqueles instantes terríveis, ela se aproximou do leito e disse para o filho assim: meu filho, se tu morreres, se tu me deixares, logo após eu te sigo. E todos que ouviram aquela colocação da mãe, do jovem, entenderam que ela elaborou aquela frase por causa do desespero que ela estava experimentando. Poucas horas depois, o garoto realmente faleceu. E na hora seguinte, encontraram o corpo da mãe enforcado num cômodo ao lado. Ou seja, ela suicidou-se. Filho, o caixão da mãe e o caixão do filho, os dois sendo velados ao mesmo tempo. Passa algum tempo e Allan Kardec faz a evocação desse espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E quem primeiro se comunica é o filho. E ele diz assim, com as minhas palavras aqui, né? Tentando interpretar o que ele passou. Eu vim pedir pela minha mãe. Ela está precisando de oração. Ela não sabe que com a atitude que ela teve, ela se separou de mim por muitos séculos. Nós levaremos muito tempo ainda para se encontrar. Porque eu faleci por uma enfermidade que arrebatou meu corpo físico. Mas a minha mãe suicidou-se. E com essa atitude, ela criou momentaneamente um abismo entre nós. Na mesma reunião, o filho pede orações pela mãe e minutos depois a mãe se comunica por outro médium, dizendo assim: onde está o meu filho? Eu quero o meu filho. Ou seja, ela tinha aquele senso, a gente não está julgando, não é? Mas a
a maneira como ela chegou na reunião já interpelando o dialogador e cobrando a presença do filho, demonstrava que ela estava ainda com a compreensão de que o filho era propriedade dela. De que alguém ali tinha que dar satisfação de onde o filho se encontrava. Então, veja o comportamento de alguém que afirma amar, eu não estou duvidando, tá certo? Afirma amar, mas o sentido de amor é um sentido de propriedade e de posse. Deixando um pouco essa questão da morte de lado, como é que nós estamos amando os nossos filhos? Não precisa ninguém responder, só para pensar. Nós estamos sufocando os nossos filhos? Nós estamos asfixiando os nossos filhos? Não é para responder, é para pensar. Que tipo de relacionamento eu tenho com os meus filhos? Aquele em que eu sou dono da verdade e da felicidade deles? Só eu sei? Você não sabe. Só eu sei o que é bom para eles? Não sabe. Ilusão. Voltando novamente para o caso da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ela esbravejou durante muito tempo, não é? Esbravejou pedindo e exigindo a presença do filho. Como ela estava num outro tipo de vibração, porque ela suicidou-se, ela ainda estava numa condição em que o perispírito dela, não é? Ela encontrava-se em estado de perturbação e o perispírito, evidentemente, numa vibração mais materializada. Porque o filho manifestava-se aceitando aquela condição. Isso aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Uma mãe que não aceitou a morte do filho e se suicidou. Agora eu vou contar para os senhores e para as senhoras o que aconteceu no ano de 2002, na cidade de Bertioga, ao lado, 37 quilômetros da minha cidade natal, Guarujá. Era uma madrugada do mês de janeiro. A família encontrava-se dormindo, pai e mãe dormindo, quando por volta de 2, 3 horas da manhã, batem a porta. O pai desce e a mãe se arruma para descer também. Quando ela desce, ela olha pela janela e vê a intermitência da luminosidade de uma viatura policial. Ela se preocupa com o filho, que vivia, ela tinha um casal, o filho vivia mais no mundo, garoto, jovem, sabe como é, namorador, mas ela vai até o quarto do filho e o filho está dormindo. Aí ela lembra da filha, Ana Cláudia, que tinha saído para trabalhar, e ela olha no quarto e a menina não tinha chegado até então, 16 anos de idade. O marido vem e diz para ela: eu tenho uma notícia muito triste para dar para você. A nossa filha sofreu um acidente. A mãe era espírita, o pai espírita. O oficial me pede que eu o acompanhe até o local, que foi na rodovia Mogi-Bertioga. Mas ele pediu para que eu vá sozinho, que você não me acompanhe. E a mãe, então, olhou para o marido e disse assim: de forma alguma, eu vou, é minha filha. Como é que eu não vou? Lógico que eu vou. Quando o policial vê a mulher caminhando em direção à viatura, ele tenta dissuadi-la. É melhor a senhora ficar, não ir até o local. Foi um acidente um tanto quanto grave. Ela disse: de forma alguma, eu vou. É minha filha, eu quero vê-la. Nem o marido, nem o policial poderiam fazer mais nada. A viatura parte. E quilômetros depois, estava ali a situação triste, trágica, com algumas viaturas, o carro retorcido e iluminado apenas pela intermitência
do sinaleiro, tanto da ambulância como da viatura policial. O policial tentou novamente se aproximar da mãe, dissuadi-la para que ela não fosse até o carro. Mas ela disse: eu vou, é minha filha. E para surpresa de todos que estavam naquele local, ela caminhou até o carro e lá estava o corpo da filha entre as ferragens. Ela segurou na mão da filha. E ela narra que ouvia a filha pedindo ajuda. E disse assim: filha, tenha calma, tudo vai ficar bem. As pessoas que estavam à volta não entendiam absolutamente nada. Porque ela não estava gritando, ela não estava esbravejando, ela não estava amaldiçoando. Ela narra a conversa que ela teve mentalmente com a filha. E para a surpresa maior ainda de todos, ela faz uma prece para a filha. Prece proferida em voz alta, que emocionou a todos os presentes, policiais, médicos, enfermeiros, que não conseguiam compreender como é que alguém, diante de um fato como aquele, consegue pensar no outro. Porque nós temos uma grande dificuldade de pensar no outro, porque nós pensamos em nós. Quando a minha mãe faleceu a semana passada na minha frente, eu fiz prece a madrugada inteira pedindo para que ela partisse. Eu estava consciente de que uma mulher que viveu 95 anos, eu não desejo de forma alguma que uma mulher fique com 100 anos, um bolo de carne desdentado que não serve para mais nada. Para que eu quero isso para minha mãe? Embora eu a ame, chegou o tempo dela. No caso do acidente da Ana Cláudia, a compreensão da mulher surpreende a qualquer um. A mim surpreendeu quando eu tomei conhecimento, e essa matéria foi publicada na Revista Internacional de Espiritismo. Mas não acabou aí. Depois que ela fez a prece, ela ainda foi ajudar o marido nos trâmites. Aqueles trâmites chatos, cansativos, dolorosos. A cidade de Bertioga, naquela época, tinha 17 mil habitantes. E quando amanheceu, a notícia se espalhou. A família era muito conhecida. E todos acorreram para o local do velório. E quando eles chegaram lá, as pessoas que chegavam se descabelando, encontraram a mãe na porta, distribuindo uma mensagem que está no livro do Richard Simonetti, que se chama Quem Tem Medo da Morte? Uma mensagem chamada Joias Devolvidas, que diz assim: um mercador muito próspero, de tempo em tempo, precisava abandonar o seu sítio para levar as sedas, as peles. Chegava a passar 3 a 4 meses fora de casa. Ele era muito feliz, porque ele tinha 2 filhos, uma mulher encantadora, e avizinhava-se mais uma viagem. Ele teria que partir para mais uma viagem. Ele partiu. Tempos depois, ele já se aproximava da volta, estava a cerca de 2 ou 3 dias de distância. Ele não sabia o que se passara em casa, mas infelizmente o ourives divino pediu as 2 joias que elas fossem devolvidas de uma vez só. Ele volta para casa. Quando entra, olha para a mulher: mulher, cadê os meninos? Calma, você acabou de chegar. Vem aqui, sente-se. Deixa eu lhe servir um chá.
Mas, mulher, eu preciso ver os meninos primeiro. Calma, marido. Tenha paciência. Ele agitado, querendo matar a saudade, e ela lhe serve um chá. Ele toma o chá com certa ansiedade, e quando quer se levantar para procurar os meninos, ela diz assim: calma, marido, deixa eu te contar uma coisa. Durante a tua ausência, eu passei por uma situação muito delicada. Bateu aqui à porta da nossa vivenda um mercador de joias. E deixou comigo, pediu para que eu guardasse 2 joias que ele tinha medo de ser assaltado na viagem que iria fazer. Cuide para mim dessas 2 joias que em determinado tempo eu volto para pegá-las. E esse mercador veio, deixou, eu fiquei com as joias. Na tua ausência, essas joias eram que me consolavam, porque elas tinham um brilho tão intenso. E eu fui me afeiçoando a elas. A cada dia que passava, eu me afeiçoava mais e mais a elas. Até que o dono das joias voltou. E é essa questão que eu quero te propor. As joias não me pertencem. O dono está me pedindo de volta. O que tu achas que eu devo fazer? O mercador, um homem simples, honesto, trabalhador. Ora, mulher, se as joias não te pertencem, evidentemente que tu deves devolver ao proprietário. Pois é isso. Durante a tua ausência, o ourives divino veio buscar as nossas 2 joias. E eu não tive como segurá-las. Precisei devolvê-las. O marido entendeu, chorou, sentiu a profundidade daquele fato que a esposa narrava, mas da maneira como ela colocou, evidentemente, que ele foi preparado para receber a notícia de que os 2 filhos dele haviam sido devolvidos a Deus. Os nossos filhos são as joias das nossas almas, mas as mães são os porta-joias de Deus. Então nós temos que ter e fazer valer na nossa vida todas as oportunidades que tivermos para amar aqueles que partilham conosco hoje a experiência da vida. Nós temos que nos fortalecer. Quando vivemos mergulhados na ilusão, acreditando que nós somos daqui, a vida vem e nos chacoalha para nos dizer: olha, não é bem assim. Veja como você é frágil. Veja como nós necessitamos ser mais humildes. Veja como nós necessitamos amar as pessoas, compreender as pessoas, sair dessa rinha de disputas do cotidiano, onde nós queremos ser os melhores, nós queremos o destaque e nós queremos aparecer para ostentar apenas um título ou um status que não nos servirá de nada se não tivermos dentro do nosso coração uma estrutura emocional que nos garanta uma vida mais feliz. E uma vida mais feliz, a gente precisa trabalhar muito para desconstruir a ideia, né? Não é uma vida de posses. Uma vida mais feliz é uma vida em que eu tenho a exata compreensão de que os grandes valores são imperecíveis porque estão na nossa alma. Porque nós devemos cultivar os sentimentos que fazem com que a gente tenha saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Joga fora o lixo da mágoa. Joga fora o lixo da falta de perdão. Tome a sua vida nas mãos e não permita que os outros
ditem a maneira como você deve viver. Não acumule para si melindres. Não alimente os monstros diários que nos atormentam e que nós elegemos para ser a nossa companhia. Qual foi o monstro alimentado hoje? Para quem a gente deu ração quando acordamos pela manhã? E como a gente tem dificuldade de assimilar a grande verdade de que se partirmos hoje da Terra, amanhã o planeta vai girar do mesmo jeito. Amanhã algumas pessoas vão chorar a sua ausência, mas vai passar. Amanhã algumas pessoas poderão sentir saudade, mas vai passar. A vida vai seguir. E o que vai prevalecer e permanecer verdadeiramente é o amor que nós tivermos dado às pessoas que partilharam conosco a experiência na Terra. Eu queria pedir licença para vocês para contar, então. Eu estava em Belo Horizonte fazendo palestra no seminário em BH, quando a minha irmã me ligou dizendo que havia internado a minha mãe. Eu estive há 2 meses atrás em São Paulo e fiquei muito feliz porque eu experimentei alguns momentos de muita gratidão, que foi quando eu pude trocar as fraldas da minha mãe à noite, que ela, numa confusão mental muito grande, ela me pedia para ir ao banheiro e eu a levava. E ela, um sacrifício, já não conseguia andar direito, né? O corpo já não atendia mais o espírito, né? Tinha vencido mesmo o prazo de validade. Ela estava que nem um celular, que a carga vai arreando. Se você desliga um pouquinho, quando você liga, até parece que ele estava com carga. Então tinha dia que ela estava muito apagada. E tinha dias que ela queria fazer tricô. Mas foi importante para o meu emocional, porque eu moro longe. E eu ficava aqui me angustiando da minha mãe estar precisando de mim lá em São Paulo e eu aqui. Então, quando eu estive com ela essa semana, os momentos em que eu trocava a fraldinha dela, que eu tive aquela oportunidade de retribuir 1/1000 de tudo que ela fez por mim, de todas as fraldas que ela trocou, de todas as vezes que ela limpou a minha bunda, que me lavou, nos instantes em que eu pude, em que eu tirava a fraldinha dela e que eu via aquela mulher nua na minha frente, né? Eu agradecia demais a Deus por estar me dando a oportunidade. Então, quando eu recebi a mensagem lá em Minas, eu tinha feito já a minha palestra no sábado, tinha uma atividade domingo que eu cancelei e fui para São Paulo. E eu cheguei, fui direto para o hospital. Fiquei com meu irmão, passei a noite com ela. E no dia seguinte eu nem vi ela ir embora, porque não houve um barulho, não houve nada que chamasse a atenção. Silenciosamente, aquele porta-joias de Deus foi devolvido. E eu só pude exercer a gratidão. Então eu não falo isso de forma alguma no sentido de exaltar qualquer conduta minha, mas querendo demonstrar que o Espiritismo ele fortalece a gente. Porque eu pude acolher todos os meus irmãos com equilíbrio, com serenidade. Fui eu que ajudei a fechar, dei a tampa para colocar no caixão. Então eu estava muito bem, como eu estou muito bem hoje. Então quando a Silvia me deu a oportunidade de vir aqui, eu achei oportuno, porque não é todo mundo que gosta de ouvir falar sobre esse assunto, mas eu julgo que ser um assunto importante de ser tratado. Nós precisamos falar sobre esse assunto, não para ficar pensando na morte, mas para valorizar a vida, valorizar o amor, valorizar os nossos afetos, para agradecer a Deus, a divina misericórdia. Quando você estiver na sua casa e tiver a oportunidade de manifestar a sua gratidão, seja grato, em gestos silenciosos. Nós não precisamos subir
no pódio para demonstrar amor, afeto, na simplicidade de um abraço, de um carinho, eu estou aqui, ou apenas de ficar ao lado, nós teremos realmente a possibilidade de experimentar os grandes valores que nutrem a nossa vida, que nos garantem felicidade, que fazem com que a gente, com a visão que o Espiritismo traz, possa efetivamente aproveitar a encarnação aqui na Terra. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão alienadas, aturdidas, perturbadas, e nós temos que estar atentos para que a gente não entre na multidão dos abortados, daqueles que não aproveitam os divinos talentos que a misericórdia divina concedeu a você. A vida investe em você todos os dias. A vida lhe oportuniza recomeçar qualquer situação todos os dias. Mas tem gente que prefere ficar na trincheira da queixa, da reclamação, da rebeldia e da revolta. Então hoje, nesse instante, nós somos convidados a promover o nosso parto. O parto daqueles que estão despertando para a beleza que a vida tem, para entender e abraçar os talentos que cada um carrega dentro de si. Você é um filho de Deus, amado e querido. Você é um filho de Deus que tem amparo espiritual. Você é um filho de Deus que precisa tirar os olhos do chão e olhar para as estrelas para se reconhecer como tal. Você é um filho de Deus que precisa lançar mão do amor que carregas dentro de ti e que pode estar sufocado por um sentimento de revolta, de incompreensão, de falta de adaptação a uma circunstância ou outra que a vida te impôs. Você é um filho de Deus. E quando você efetivamente acreditar nisso, não fique pensando que haverá um progresso absurdo material. Não fique pensando que todos os problemas deixarão de existir. Não fique pensando que você se tornará um ser especial no meio da multidão de sofredores. Mas tenha a certeza de que você estará diferente para os problemas que você vivencia. E é isso que é o mais importante. Que você tenha essa noção, essa clareza de que você pode fazer as coisas diferentes, se você quiser, se você desejar. Não espere que situações dolorosas batam na porta da sua casa para que você modifique essa ou aquela atitude. Reconcilie-se com aquele que te incomoda. Não precisa andar de braços dados, mas pacifica o teu coração, tirando esse lixo emocional acumulado, que rouba o teu sorriso, que tira as tuas esperanças, que te impede de sonhar. Um dia, aquele homem esteve aqui entre nós. Ele dizia: bem-aventurados os aflitos. Nós somos os aflitos. Vivemos da aflição e da incompreensão da nossa natureza espiritual. Somos aflitos porque nos deixamos afligir por quaisquer situação em que vemos os nossos interesses contrariados. Alteramos a voz, queremos brigar, queremos discutir, queremos fazer valer, porque nos afligimos por coisas que não são nossas, que nos foram emprestadas, mas que um dia nós teremos que dar conta novamente. Seja qual for a dor que você esteja vivendo, a situação, a dificuldade, tenha paciência, porque vai passar. Vai passar. E quando os teus joelhos dobrarem sob o peso das angústias, das aflições e da dor,
ergue a tua mente, teu pensamento, faz uma prece, e eu, no encaminhamento do final desse nosso encontro, nós teremos a prece final, mas eu vou me permitir fazer uma prece aqui, agradecendo a oportunidade desse encontro. Dizendo com Monsenhor Horta: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da tua luz. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Agradeço imensamente. Se alguém quiser conhecer, nós temos 89 livros publicados, né? Não trouxemos, só temos alguns títulos poucos. Desse aqui eu tinha só 4 exemplares em casa, então nós trouxemos. Se alguém quiser conhecer o trabalho, ou se quiser apenas trocar uma palavra, um abraço, a gente está à disposição. Muita paz.